Hoje é o último salmo desses salmos, dessa série de salmos messiânicos da Quaresma, salmos messiânicos porque são salmos que já falam do Messias, salmos que já falam de Jesus, salmos que já antecipam a Semana Santa, e esse hoje é mais um deles. Nós começamos lá essa série com o Salmo 8, depois nós tivemos o Salmo 69, na semana passada nós tivemos o Salmo 22, e hoje nós temos aí o Salmo 118. Se alguém perdeu algum desses da série, nós, na semana que vem, estamos entrando na Semana Santa, e são ótimas reflexões para a Semana Santa também. Então, se alguém perdeu algum deles, desses três que ficaram para trás, ainda pode resgatar eles lá, estão na nossa playlist do YouTube, né? Basta acessar lá Salmos Messiânicos e vai achar, inclusive já editado, né? Os estudos editados. Então esse é o Salmo 118, ele já profetiza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Salmo 69, 22, vocês viram como eles profetizaram a angústia e o sofrimento de Jesus daquelas horas que antecediam ali a crucificação, desde o jardim do Getsêmani, né? E o Salmo 118, entre outras coisas, eu vou mostrar que tem muito mais, o Salmo 118, assim como o Salmo 69 e o Salmo 22, o Salmo 118 também é um dos salmos mais citados na Bíblia. Primeiro vou dar uma lida no Salmo, porque o Salmo ele tem um sentido para a época e também tem um sentido na perspectiva messiânica da vinda de Jesus, né? Então ele tem sempre essa aplicação para a época e essa segunda aplicação para a vinda de Jesus. Então vamos ver primeiro nessa perspectiva da época, né? Vamos dar uma lida no Salmo 118. Muito sugestivo, e principalmente se a gente já olha na perspectiva de que é um salmo messiânico e que vai falar de Jesus, então o título é fabuloso: A Alegria dos Justos pela Salvação. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei. Pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Eu não vou falar sobre isso no meio do Salmo, mas essas são as palavras ditas por Jó também, né? Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Continuando, versículo 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei.
Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o Salmo 113 a 118, eles formavam o chamado Halel egípcio. Halel é louvor, né? Os salmos de louvor, Halel egípcio. Por quê? Porque eram salmos que louvavam a Deus pela salvação do Egito. E vejam só, deixa eu mostrar para vocês. Versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou na senda dos ursos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. E o que é isso? Essa parte aqui é exatamente a parte do cântico de Moisés, quando Moisés está louvando a Deus junto com o povo depois da libertação do Egito. Então vejam, então, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Agora vejam o cântico de Moisés, Êxodo, capítulo 13, 6, se não me engano. O cântico de Moisés para a libertação do Egito. Então, Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Então, vejam, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. É exatamente as palavras de Moisés, esse cântico, né, de Moisés cantando a salvação do Egito. E depois diz, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. E é isso que está dizendo aqui. Nas sendas do Senhor há júbilo de salvação, a mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. E é exatamente a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. E no português fica um pouquinho diferente, mas no hebraico é a mesma coisa. Então, na verdade, o Salmo 118 está até copiando e colocando partes do cântico do próprio cântico de Moisés lá, que era um cântico, notem que, então Moisés e os filhos de Israel, então era um cântico comunitário, né? Não só de Moisés, mas comunitário, entoaram este cântico ao Senhor. Então, as palavras do Salmo 118 até pegam essas partes do cântico de Moisés, que era um cântico cantado em memória e em agradecimento pela libertação do Egito. Por isso, então, o Salmo 113 a 118 formam o Halel egípcio, né, que eram os salmos que louvavam a Deus pela salvação do Egito. E vejam o início do Salmo, né? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Então é um louvor, é agradecimento pela misericórdia do Senhor que tirou o seu povo do Egito, né? Diga, pois, a casa de Arão, os sacerdotes, a sua misericórdia dura para sempre. Digam todos, né? Todo o povo, né? Talvez até, provavelmente, porque os salmos eram hinos, eram cantados, provavelmente aqui eram cantados assim, diga, pois, a casa de Arão, e provavelmente só os sacerdotes, então, respondiam cantando. Isso esse era o estribilho da música, né? Assim a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, e daí todos se juntavam, né? Toda a comunidade, todo Israel se juntava e cantava, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Né? Então era um grande louvor pela misericórdia do Senhor que tirou o seu povo do Egito. Fazia também, o Salmo 113 e 118 faziam parte da liturgia judaica da Páscoa, e agora nós começamos a chegar, né, mais perto da Páscoa e da aplicação do Salmo que vai ter no Novo Testamento com a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas o Salmo 113 e 18 faziam parte da liturgia judaica da Páscoa, quando eles se lembravam, então, da salvação do Egito. Claro, então, se o Salmo 118 lembra, canta, louva a Deus pela salvação do Egito, qual é a época em que ele vai ser cantado, né, com todo vigor? A época da Páscoa. Então, pessoal, esses salmos eram cantados desde lá de 1000 anos antes de Cristo. Cada Páscoa, esses salmos, os salmos 113 e 118, eram cantados na época da Páscoa, tá? Exatamente na época da Páscoa.
Os primeiros dois, os Salmos 113 e 114, eram cantados antes da refeição pascal, antes da ceia pascal. E os outros, os 115, 116, 117 e 18, eram cantados durante e depois da ceia pascal. E o 118 era o último salmo cantado, certo? Então, tenham isso em mente. Eles eram cantados antes, durante e depois da ceia pascal, e o 118 era o último a ser cantado. Agora vejam, provavelmente foi o Salmo 118, foi o hino da despedida depois da ceia pascal, antes da saída para o jardim do Getsemane. Veja o Mateus 26:30. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira. Jesus está terminando a Santa Ceia. De agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E daí, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino. Então, quando a gente sabe quais eram os hinos cantados durante a ceia pascal, que eram do Salmo 113 até o Salmo 118, e o Salmo 118 era o último, a gente sabe que esse hino que foi cantado aqui antes de sair para o Jardim do Getsemane, depois da ceia e antes de sair para o Jardim do Getsemane, foi o Salmo, exatamente o Salmo 118. É legal a gente fazer essas triangulações, né? Quando a gente tem esse conhecimento, as coisas se fecham e a gente consegue juntar Antigo Testamento e Novo Testamento, e o Antigo Testamento nessa hora crucial de Jesus, quando Jesus acabou de celebrar a Santa Ceia, e Jesus está saindo com os discípulos para o Jardim do Getsemane, e o Salmo 118 é o hino cantado antes de sair para o Jardim do Getsemane. E o Salmo 118 é um dos salmos mais citados na Bíblia, então, já falei isso para vocês antes. Jesus faz referência a ele e o aplica a si. E aí que é bonito quando a gente vê que realmente é um salmo messiânico, que foi um salmo escrito, apesar de ter sido escrito 1000 anos antes de Cristo, ele já profetiza e já fala sobre Jesus, e então o próprio Jesus aplica o salmo para si. Deixa eu mostrar para vocês. Versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Bom, pessoal, essa passagem aqui do Salmo 118, 22 a 23, ela é repetida em diversos livros do Novo Testamento, tá? Ela é repetida em Pedro capítulo 2, é referência quando Jesus vai falar, quando Pedro está falando que Jesus é a pedra angular, e ele repete o Salmo 118. Isso aqui entra em Atos dos Apóstolos, isso aqui entra nas cartas do apóstolo Paulo. Então, entra em muitos lugares do Novo Testamento. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é como Jesus mostra que o Salmo 118, versículo 22 a 23, fala dele. Então, vejam o que Jesus diz. Quando Jesus, e é interessante isso, Jesus está falando, é a parábola dos lavradores maus. E a parábola dos lavradores maus, Jesus conta essa parábola provavelmente na terça-feira da Semana Santa, né? E então está dentro da Semana Santa, está dentro dos últimos ensinamentos de Jesus e dentro da semana da crucificação. E Jesus conta a parábola dos lavradores maus, que o Senhor se ausentou da vinha e deixou a vinha é Israel, né? É o seu povo, deixou essa vinha na mão dos lavradores, e os lavradores, então, mataram os que foram, perseguiram os que foram enviados pelo Senhor, e por fim mataram o próprio filho do dono da vinha. Esse é o contexto, tá? E quando Jesus diz que os lavradores maus mataram, por fim, o Senhor da vinha manda o seu próprio filho, e os lavradores matam o próprio filho, e daí Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus aqui está citando literalmente, vejam, a pedra que os construtores, Salmo 118, 22 e 23, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, é exatamente o que Jesus fala, né? Literalmente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está
pegando, citando literalmente as palavras do Salmo 118, versículo 22 e 23, e Jesus está aplicando essas palavras para si. Portanto, o Salmo 118, escrito 1000 anos antes de Cristo, falava de Jesus e já profetizava isso. E Jesus é a pedra angular, embora seja a pedra angular, a pedra fundamental, foi rejeitada, né, pelo povo de Israel e pelos líderes de Israel. Quer dizer, eles rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a pedra fundamental, e quando a gente coloca isso na perspectiva dos últimos momentos de Jesus, a gente tem os líderes perseguindo Jesus, os líderes caluniando Jesus, os líderes procurando pretexto para a morte de Jesus, tramando a morte de Jesus, né? E por fim, crucifica-o na cruz. Então, Jesus aplica isso nessa Semana Santa para si, diz a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos, por mais que eles não aceitassem. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental da nossa salvação, né? Outra, abram as portas da justiça para mim, diz o Salmo 118, 19. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. E, pessoal, no momento que a gente entende que Jesus já disse, já pegou a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular, e sabemos que essa pedra angular é o próprio Jesus, e Jesus já aplicou para si, então a gente tranquilamente pode pegar essa parte aqui e aplicar para Jesus também. Essa é a porta do Senhor e por ela entrarão os justos. Qual é a porta do Senhor pela qual entrarão os justos? Então Jesus, em João 10, 9, diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Qual é a porta pela qual entram os justos? Qual é a porta realmente da salvação? A porta é Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, né? Jesus é a porta. Quando nós estávamos estudando o tabernáculo no Antigo Testamento, a gente já viu isso, né? Como o tabernáculo do Antigo Testamento já, como uma única porta, já prefigurava Jesus. E aqui nós temos isso de novo. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Então, na perspectiva, assim como a pedra angular que os construtores rejeitaram, né, era Jesus, assim também essa porta pela qual entrarão os justos, é já na perspectiva de Jesus, que é a porta da salvação, e quem entra por Jesus tem salvação e vida eterna. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Quem entra por essa porta, por Jesus, tem salvação, dá graças ao Senhor, e esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. E agora nós chegamos aí na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A princípio, parece que as coisas não estão batendo literalmente, mas, na verdade, em hebraico, são exatamente as palavras ditas pela multidão quando Jesus entrou em Jerusalém. Salva-nos, nós te pedimos, salva-nos em hebraico é osá. E te pedimos, ou te imploramos, inclusive, essa palavra, eu até prefiro te imploramos, tá? Mas te imploramos ou te pedimos é na em hebraico. Então, na verdade, se a gente junta em hebraico as duas, nós temos Osana, né? Que é justamente o que a multidão está cantando quando Jesus está chegando em Jerusalém. Osana, né? Osana. Mas Osana em hebraico significa osá, salva-nos, te pedimos, te imploramos. Então, e até em hebraico é muito poético, isso aqui é um salmo, isso aqui é cantado. Então, em hebraico, Osã na Jeová, né? Salva-nos, Senhor, ou Deus, né? Osã na Jeová. Salva-nos, Senhor, salva-nos, ó Deus. Então, se a gente pega o que significa o texto aqui do Salmo 118, na tradução, né, em hebraico é Osana, mas na tradução, e
no hebraico é Hosana, mas Hosana, na verdade, são duas palavras em hebraico. Então, na verdade, Hosana significa salva-nos, te pedimos. Por isso aqui, na tradução para o português, não entrou Hosana, entrou o significado literal das palavras, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, né? Mas isso aqui é exatamente Hosana. E daí, se nós temos exatamente isso na entrada de Jesus em Jerusalém, né? Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor. E foi exatamente essas palavras. E Mateus 21:9, a entrada triunfal de Jerusalém, e a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho, que é... aqui eu acabei não colocando, deveria ter colocado, mas deixa eu ler para vocês aqui. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Deveria ter colocado aqui para ficar mais óbvio para vocês. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Levando ramos, tá? É o domingo de ramos, né? Salva-nos, nós te pedimos. E daí, a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortavam ramos, domingo de ramos, de árvores, espalhando-os pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, e daí clamavam. E aí nós temos, quando as multidões, as que iam adiante dele e as que o seguiam, se juntam a essas multidões, nós temos o cumprimento do versículo 27, juntem-se ao cortejo festivo, né? Juntem-se ao cortejo festivo, e essas multidões, as que o seguiam e as que o precediam, se juntam e começam a clamar, Hosana, Hosana, né? Salva-nos, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, exatamente as palavras. Então, o que na verdade a multidão está cantando? Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que na verdade o povo está cantando? O povo está cantando o Salmo 118, que, vamos retornar lá, que era um salmo extremamente conhecido e era um salmo usado na Páscoa, cantado na Páscoa. Portanto, as pessoas estão cantando esse salmo, o Salmo 118, as palavras do Salmo 118, mas estão cantando agora para Jesus e estão aplicando isso para Jesus. Estão dizendo para Jesus, Hosana, quer dizer, salva-nos, Senhor. E daí nós temos que ter uma outra coisa em mente. Na época de Jesus, o povo de Israel estava novamente subjugado, porque o Salmo 118 é um canto de louvor pela libertação do Egito, quando Deus libertou o seu povo do Egito. Só que agora, na época de Jesus, o povo de Israel estava novamente subjugado pelo Império Romano, e novamente, agora, clamavam por uma libertação semelhante à do Egito, porque agora eles estavam não escravizados, mas subjugados pelo Império Romano. A terra não era deles, né? A terra era do Império Romano. E eles, de novo, então, clamavam. Assim como Deus os libertou do Egito, havia um clamor popular, havia um desejo popular que Deus, e até porque o povo de Israel esperava pelo Messias, esperava pelo ungido prometido por Deus, então havia uma expectativa pelo Messias. E quando o Messias, o filho de Davi, né, o sucessor de Davi, o Messias de Israel viesse, ele libertaria o povo de Deus novamente. Então esse é um anseio. Então quando Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Então pensem, ressuscitou um morto de 3 dias sepultado. E essa notícia se proliferou. Eu não tenho tempo para explicar isso para vocês agora, mas basta ler os evangelhos, a gente vê que o povo estava em polvorosa. Jesus teve que sair por alguns dias de perto de Jerusalém, antes da Páscoa, porque o povo estava procurando ele por todas as regiões. Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que já estava morto há 3 dias, e isso foi visto por diversas pessoas que estavam ao redor. A fama de Jesus se alastrava. Então Jesus estava ressuscitando, estava dando vista aos cegos em Jericó, e assim vai. E o povo está cada vez mais em polvorosa na perspectiva de que Jesus seja o Messias. E Jesus agora está vindo para Jerusalém, está vindo na festa da Páscoa. Hosana, Jeová.
Quer dizer, salva-nos, Senhor. O povo tem a esperança de que ele seja o Hosana, quer dizer, o Salvador, aquele que vai salvar. Te imploramos, salva-nos, te imploramos, Senhor, né? E, muito bem, só que essa perspectiva, né? Jesus não foi o libertador que eles esperavam. Não era a libertação do Império Romano que Jesus veio conquistar. Jesus não foi o libertador que eles esperavam, mas foi o libertador que todos nós precisávamos. Na verdade, sim. Hosana, salva-nos, Senhor, nós te imploramos. E foi exatamente o que Jesus veio fazer, e foi exatamente para isso que Jesus estava entrando em Jerusalém naquele domingo anterior, né? Jesus estava vindo para Jerusalém exatamente para isso, para salvar-nos. Mas salvar-nos, não salvar uma salvação aqui e agora, nesse mundo, mas a salvação do pecado, a libertação mais plena e muito maior, a libertação do pecado, a salvação do pecado, conquistando-nos a salvação eterna, a vida eterna. Então, é maravilhoso isso quando nós enxergamos como isso já estava predito lá no Antigo Testamento e como isso está se cumprindo agora, literalmente com Jesus, né, 1000 anos depois. De fato, Jesus o salvou. Hosana. Agora vejam, e já partindo para o final do estudo, bendito que vem em nome do Senhor. Então, esse bendito que vem em nome do Senhor foi parte do canto das multidões, né? As multidões cantaram isso quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões receberam Jesus cantando, bendito que vem em nome do Senhor, elas aplicam o Salmo 118 para Jesus e cantam, bendito que vem em nome do Senhor. Então, no primeiro momento, essas palavras se cumprem em Jesus, na vinda de Jesus, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus veio salvar-nos do pecado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma profecia futura nessas palavras. Bendito que vem em nome do Senhor. Vejam como Jesus volta essas palavras e dá um outro contexto agora. Em Mateus 23, 39, Jesus diz, eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o que Jesus está dizendo agora? Jesus está profetizando a sua segunda vinda. Então, Jesus pega as palavras do Salmo 118 e agora aplica na perspectiva da sua segunda vinda. Então, tem aí profecia futura embutida. E o próprio Jesus faz isso. Bendito que vem em nome do Senhor. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Profecia ainda se cumprir na volta de Cristo. E agora deixa eu mostrar uma triangulação de passagens para vocês. Em Mateus 26, 30, quando Jesus, depois da Santa Ceia, Jesus conclui a Santa Ceia. Jesus tinha pego o pão e dito, isto é o meu corpo, né, fazer isso em memória de mim. Jesus pegou o cálice e disse, isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados, o sangue da nova aliança. E quando Jesus terminou a Santa Ceia, né, dizendo, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Portanto, tem aqui uma perspectiva do futuro, da ceia celestial. Na volta de Cristo, eu não beberei mais esse fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo, nessa novidade, esse reino de meu Pai, os novos céus e nova terra, a ceia celestial, até que beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então veja essa perspectiva de futuro. E depois, Jesus conclui isso cantando o hino 118. E o que está no hino 118? Bendito que vem em nome do Senhor, que é exatamente o que Jesus diz em Mateus 23, 39, eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digo, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando a gente junta essa parte aqui, eu não beberei mais esse fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Juntamos isso com
eu lhes digo a vocês que não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós temos Jesus profetizando a sua segunda vinda, né? E profetizando essa ceia celestial. E Jesus, ao mesmo tempo, usando as palavras do hino, que era o Salmo 118, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, exatamente as palavras do Salmo 118. Então, nós temos claramente aqui nessas últimas palavras de Jesus e no cantar do hino 118, uma perspectiva que a gente chama teologicamente uma perspectiva escatológica, quer dizer, uma perspectiva das últimas coisas, uma perspectiva da volta de Cristo, né? Quando nós beberemos vinho novo, né? Essa novidade de vida, na volta de Cristo, nesses novos céus e nova terra, nessa redenção plena. Então, pessoal, para concluir, nós continuamos cantando o Salmo 118, pela salvação já conquistada por Jesus. Quando a gente sabe de tudo isso, a gente canta, nós hoje podemos cantar o Salmo 118 também, não mais na perspectiva que eles cantavam da salvação do Egito, eles cantavam né, louvando a Deus pela salvação do Egito, nós não. Nós hoje cantamos da perspectiva da salvação, do que Jesus Cristo fez na cruz por nós, quando ele entrou em Jerusalém, né, na sua morte, na sua ressurreição, e nós cantamos essa salvação. Então a gente pode falar as palavras do Salmo 118 e fala as palavras do Salmo 118, deem graças ao Senhor, porque ele é bom, né? Deem graças ao Senhor, meus irmãos, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus nos salvou na cruz, Jesus morreu em nosso lugar na cruz, Jesus sofreu tudo que tinha que ser sofrido até o estar consumado. A obra da salvação está conquistada, a salvação é nossa, graças a Jesus Cristo. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga Israel, diga a casa de Arão, diga eu, diga você, diga o povo de Deus, digam os que temem ao Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Todos os dias é dia de louvar a Deus. Semana Santa, Sexta-feira Santa, Domingo da Páscoa, todos os dias da nossa vida é dia de louvar a Deus. O Salmo 118 é louvor a Deus pela salvação conquistada por Jesus Cristo, não do Egito, mas a salvação conquistada por Jesus Cristo do pecado, né? Da morte eterna. Nós temos vida, nós temos salvação. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas, darei graças ao Senhor, porque esta é a porta do Senhor. Por ela entraremos justos, e Jesus é a porta, e essa porta está aberta para mim. Nós temos um hino no hinário, né, que é franca porta divinal, é franca porta, essa porta é Jesus, e essa porta está aberta, e eu entro por essas portas, por essa porta da justiça, e dou graças ao meu Senhor, né, por essa porta que é Jesus, e está aberta para mim. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, é a pedra fundamental da nossa vida, é a pedra de esteio da nossa vida, né? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nós não lemos, nós cantamos, nós louvamos a Deus com as palavras do Salmo 118, na perspectiva de Cristo, do que Cristo já realizou. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Quando nós olhamos isso na Sexta-feira Santa, no Domingo da Páscoa, esse é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. É o dia da nossa salvação, a cruz. Este é o meu Deus, eu te louvarei. Este é o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, olhamos para trás com as palavras do Salmo 118 e exaltamos, cantamos, louvamos a Deus com as palavras do Salmo 118 por tudo que Jesus Cristo fez por nós, nos conquistando a salvação. Mas também não perdemos de vista a perspectiva futura. Bendito é o que vem. Eu lhes digo que vocês não viverão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Também cantamos o Salmo 118 na espera pela sua volta e pela plena redenção, né? Por enquanto, meus irmãos, nós ainda estamos neste mundo.
nós já temos a salvação, nós já temos o perdão, nós já temos a libertação do pecado, né? Já está consumado, essa vitória está garantida, é nossa graças a Jesus. Mas ainda estamos nesse mundo, e nesse mundo ainda, como diz Jesus, no mundo passais por aflições diversas. Nós ainda estamos aqui, estamos nesse mundo, e nós ainda cantamos também o Salmo 118 na perspectiva da libertação plena. Eu lhes digo que vocês não viverão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Bendito que vem em nome do Senhor. Ainda há essa espera pela segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo vier dos céus com glória e majestade. Na sua primeira vinda foi em humildade, entrando em Jerusalém num jumento, num jumentinho, né? Como um servo para morrer por nós, mas aguardamos a sua segunda vinda. Bendito que vem em nome do Senhor, quando Jesus vier nas nuvens do céu agora, com glória e majestade, para nos levar para os novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque todas essas coisas passaram e eis que se fizeram novas. Então ainda há para nós, talvez hoje esteja tudo bem com você, mas quando a gente passa pelas tribulações desse mundo e pelos problemas desse mundo, que são inúmeros, a gente sabe que esse mundo está cheio de problemas, está cheio de defeitos, está imperfeito, né? E nós clamamos, ainda clamamos. Agradecemos pela salvação na cruz, mas ainda clamamos. Hosana, salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Vem, Apocalipse 22, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor, nós te imploramos, né? Vem para nos levar para o reino eterno, né? Para a glória eterna, para os novos céus e para a nova terra. Amém.